Bom, acho que para a gente poder evoluir um pouco mais, eu acho que é uma busca é, eterna aí de melhorar aquilo que a gente já fez, melhorar o nosso código. Eu quero que você olhe esse código aqui junto comigo e pense como que a gente pode melhorar esse código para ele ficar mais legível, para ficar mais fácil de ser aplicado. A gente consegue remover alguma duplicidade de código aqui? Vamos pensar. Olha só, tanto o H1 quanto o P, eles têm duas configurações que são idênticas, que é o tipo de fonte, font family, e o color. Ambos são brancos, né? E a diferença que existe nessas declarações é que o P, o tamanho é 18, font size é 18, e o H1, font size é 32. Então, como que a gente pode fazer para padronizar isso? Vocês lembram que a gente conversou da outra vez sobre os atributos class e o atributo ID? Nesse caso aqui a gente pode utilizar um dos dois, sabe? Vamos olhar aqui o HTML. Aqui no HTML a gente tem o H1P, H1P, H1P. Se a gente criar uma classe para esses elementos aqui, para que a gente consiga reaproveitar a configuração deles. Vamos testar? Vamos lá. Não pode ser ID, porque o ID é de um elemento único, né? Então está descartado. Mas a classe a gente consegue fazer. É como se a gente fizesse esses elementos se comportarem da mesma forma. Como que funcionaria? Eu vou botar aqui a class. Vou criar uma classe texto padrão. Não pode ter acento, tá? Então eu venho aqui e vou copiar essa classe para esses elementos, tá? Então todos esses elementos têm a classe padrão. Se eu vier aqui agora no estilo e criar uma classe padrão, classe é ponto, ID é assim, ID é com uma tralha, ID. Mas a classe é identificada com ponto, texto padrão. Essa é a sintaxe da identificação das classes. E aí eu pego só o que é igual, o que é comum nos elementos, e copio, e aqui eu posso remover. Eu vou deixar nos elementos só o que é distinto, que é o tamanho da fonte, né? E aqui eu boto o texto padrão. Então aqui eu já diminuí a repetição de código no meu CSS. Eu coloquei tudo aqui num elemento só. Vamos ver se funcionou? Funcionou, ele aplicou. Beleza, a gente já conseguiu uma melhoria. Vamos voltar lá no nosso código HTML. A gente melhorou o CSS, mas o HTML ele ficou um pouco mais poluído, né? Eu adicionei muitos elementos aqui. Será que tem uma forma da gente fazer isso que melhore tanto o CSS quanto o HTML? Esses elementos aqui, eles são filhos de div, né? Então talvez eu possa jogar essa configuração na div, em vez de jogar em uma classe aqui dentro, né? Eu boto essa configuração na div e ela vai atribuir para todos os filhos. Uma possibilidade, que aí eu removeria essas classes. Vamos ver? Opa, removi aqui, meu HTML ficou limpo de novo. Vamos voltar aqui no estilo. Eu vou pegar esse código e vou jogar ele aqui para dentro. Pronto, ficou mais limpo. Então agora eu joguei a fonte aqui, olha. Como a div é um elemento que não tem texto,
né? Vamos ver, ele provavelmente vai aplicar nos seus filhos, né? Vamos ver como é que vai ficar. E ele realmente aplicou. Então aqui a gente já aplicou mais uma melhoria no nosso código, tá vendo? Existem várias formas de se construir um CSS. E não, nem sempre tem uma maneira certa ou errada de se fazer. Você pode criar classes, pode criar IDs, pode fazer do jeito que você achar melhor para construir, mais legível para você. A questão é sempre você buscar não repetir código e manter o seu HTML e o seu CSS limpos da melhor forma possível. Tudo tem que ser aplicado dentro do cenário que se tem. Então aqui a gente já fez algumas melhorias e ficou muito mais fácil de entender, certo? Então, até mais.